Olá, eu sou a Camila, do canal Brasileirices, e gostaria de apresentar a vocês o meu mais novo projeto, o Jogo das Preposições. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês sobre esse jogo, como jogá-lo, como utilizá-lo em sala de aula e algumas dicas. Vamos lá? Esta aqui é a capa do jogo. E todo esse jogo ele foi desenvolvido de maneira que o professor ou o aluno possa imprimir diretamente de sua casa ou de alguma gráfica ou papelaria. O ideal é que seja um material de fácil acesso, então nós estamos disponibilizando dois formatos. O formato A3, que é essa folha maior, mas também o formato A4, que eu já vou mostrar para vocês. Se vocês forem imprimi-lo de casa, talvez seja necessário fazer um ajuste da impressora, mas isso é super simples de fazer no momento de impressão, nas configurações. O que eu vou mostrar agora, então, é o material impresso num formato A3. Ele tem esse tamanho e ele também poderia ter sido impresso num formato ainda maior, caso a pessoa tenha disponível uma impressora desse porte. Este jogo é bem simples e consiste em preencher as lacunas presentes em cada casa com as preposições ou contrações do português do Brasil. Para mostrar para vocês então aqui um exemplo, o jogo começa com a casa número 1 e a frase que diz é: garota, e aí tem um espaço, Ipanema, é a música mais conhecida, espaço, bossa nova. Então o aluno que for jogar esse jogo, ele poderá, ou melhor, ele deverá escrever as preposições mais adequadas. No caso dessa frase, seria: garota de Ipanema é a música mais conhecida da bossa nova. E ao longo desses 43 quadros, dessas 43 casas, o aluno precisará preencher com as preposições e ou contrações presentes da gramática do português. Todas essas casinhas, elas têm informações culturais sobre o Brasil, desde informações mais sobre a geografia ou história do Brasil, até curiosidades gerais. Ao longo desse jogo, o aluno vai se deparar com alguns castigos. Então, ao longo dele, se o aluno cair nessas casas, que são as casas que nós chamamos de pausas, ele deverá esperar uma rodada para poder continuar a jogar. Um exemplo de uma casa de pausa é a casa número 2, que o aluno não pode continuar a jogar. Aqui diz: refresque-se, vamos tomar um guaraná. Então o aluno precisará ficar uma jogada sem participar do jogo. Outra casa super importante que tem, e ao longo do jogo estão presentes 5 casas, é essa casa aqui que se chama Em Outras Palavras. O que é isso? Quando o aluno cair nessa casa chamada Em Outras Palavras, ele vai ter acesso às 50 cartas, que também estão disponíveis no material, com 50 expressões idiomáticas muito conhecidas no português do Brasil. As cartas são essas aqui. E o professor que adquiriu o produto pode imprimir e recortar os quadradinhos. Vou dar um exemplo então de uma carta que tem aqui. A carta número 7 é a expressão dar uma mãozinha. Então o aluno que cair nessa casinha chamada Em Outras Palavras, ele vai ter que tirar uma carta do monte e explicar em outras palavras, ou seja, utilizando sinônimos, outras maneiras de explicar a expressão dar uma mãozinha. Essa é uma maneira bem interessante do aluno aprender expressões de uma forma muito mais lúdica. E se o professor não quiser imprimir todas essas cartas, eu estou deixando um presente não só para quem adquirir o jogo, mas para todos os meus inscritos do canal Brasileirices, que é um Quizlet, que é um site que a gente consegue deixar cards online grátis para todos vocês. E eu estou deixando aqui todas essas expressões. Então, olha aqui um exemplo, a expressão procurar pelo em ovo. O aluno, para saber o significado dessa expressão, basta ele clicar na tela do cartão, e aí vai aparecer uma breve explicação. Então, a expressão procurar pelo em ovo significa procurar problema onde não existe. E assim, ele pode fazer frases ou criar situações para utilizar a expressão que ele acabou de aprender.
Para fazer a marcação de onde cada aluno está nas casas, eu sugiro que o professor e o aluno utilizem moedas ou alguns objetos pequenos para poder fazer a marcação em cada ponto. Outra sugestão bem interessante é utilizar post-its ou marcadores de página. Eu tenho, por exemplo, esse marcador de página que é super bonitinho e vocês encontram em qualquer livraria. Eles são estilo post-it também e vocês podem utilizar esse tipo de material para demarcar cada casa onde o aluno está. Se o professor não tem disponível um dado, porque vocês vão precisar de um dado para poder jogar e ver qual o número de casas que o aluno deve avançar, existem vários aplicativos de dado. Aqui eu estou mostrando um exemplo de um aplicativo de dado que é super fácil. É só clicar aqui e ele vai mostrar o número. Então, uma sugestão, caso vocês não tenham um dado físico, a tecnologia sempre está aqui para ajudar a gente. Então, existem aplicativos de dados. Então, o professor que adquirir esse jogo, que está disponível por meio da plataforma Hotmart, ele está disponível para venda, ele vai ter acesso aos PDFs desses jogos, porque o material ele é feito exclusivamente para ser impresso. Como eu disse, ele pode estar no formato A4, que é aquele tamanho de folha que nós já conhecemos. Ele fica pequeno, mas é possível ler com facilidade e também é uma possibilidade para o aluno utilizar, ou formatos maiores. Uma dica é que o professor tente utilizar folhas um pouco mais grossas, se quiser que o jogo dure mais tempo, mas de qualquer forma o professor pode imprimir quantas vezes ele quiser, porque o arquivo será dele após o momento da compra. Junto do PDF, então, do tabuleiro, eu estou deixando aqui as regras, né, um material explicativo com as regras de movimento, pausa, o link do Quizlet com as cartinhas do Em Outras Palavras e também um quadro com todas as contrações, não todas, mas as mais importantes, contrações com preposições que são possíveis de realizar. Além disso, aqui nesse material explicativo também tem uma área que se chama Área do Professor, onde eu dou dicas de como utilizar esse material em sala de aula. Lembrando que, embora seja um jogo, também é possível trabalhá-lo em aulas individuais. Inclusive, o seu aluno, se for um aluno individual, ele pode imprimir apenas esse jogo em um formato A4 e realizar essas atividades como se fosse um exercício. Ele pode fazer aos poucos, como uma tarefa de casa, por exemplo. Então é um jogo bem dinâmico. Embora o ideal seja trabalhar em grupo, também é possível fazer esse trabalho individual. Então, para quem adquirir esse jogo pela plataforma do Hotmart, lembre-se que esses arquivos têm senha. E a senha para o acesso a esse arquivo é o seu e-mail, o e-mail que foi realizada a compra. Bom, esse é um material super novo, é um projeto que eu fiz com muito carinho. Eu espero de coração que ele seja super útil nas aulas de vocês. E se vocês adquirirem esse jogo, por favor, eu gostaria de receber um retorno. Eu gostaria de saber como que está sendo a experiência de utilizá-lo em sala de aula. Há muitas possibilidades de explorar esse jogo, porque além do trabalho com as preposições, também é um trabalho muito grande sobre a cultura do Brasil. Então, o seu aluno ele pode falar mais sobre esses elementos culturais que estão disponíveis em cada casinha do jogo. Por exemplo, uma das casas fala sobre o escritor Machado de Assis. Então, o seu aluno pode falar mais sobre quem foi esse autor tão importante para o Brasil. Também tem uma outra casa que fala sobre o frevo. E seu aluno pode pesquisar e apresentar para o professor ou para a sala de aula mais informações sobre o frevo, que é uma dança, um ritmo musical tão importante para o Nordeste, especialmente Pernambuco. Todos os links para adquirir esse material estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, envie uma mensagem para mim. Se você já utilizou esse material, não deixe de escrever um comentário aqui embaixo para me contar como foi essa experiência. Muito obrigada e até a próxima!